continuando a aula 2, que agora se trata da aula 3, correspondente ao capítulo 9 do livro de vocês, A Consciência Ecológica. A aula 2 foi sobre consumo e meio ambiente, que eu acabei falando de desenvolvimento sustentável, que está dentro dessa parte aqui, mas eu já adiantei dentro da outra aula, porque já que estávamos falando de consumo e o que fazer para reduzir o consumo, então as atitudes de sustentabilidade tinha tudo a ver. Mas nessa aula nós vamos estar falando da consciência ecológica. Eu já sugeri na aula anterior que cada um de vocês repensasse suas atitudes, mudasse a sua mentalidade e começasse a preservar o meio ambiente em que você vive, já que você é parte integrante dele. Então essa aula eu vou intitular aqui como o despertar da consciência ecológica. Isso se faz necessário na vida de cada ser desse planeta. Então podemos falar de uma consciência ecológica da humanidade em geral, embora com diferentes ritmos. Mais avançada no norte e mais tardia nos países subdesenvolvidos. Nós falamos na aula anterior, o norte consome mais do que o sul, ou seja, o mundo rico é mais consumista do que o mundo pobre, embora todos consumam e causam impactos ambientais, que se iniciou por volta da década de 70 e cresce a cada ano. Trata-se da consciência de estarmos com todos numa mesma nave espacial, o planeta Terra. O único que conhecemos que possibilitou a existência de uma biosfera. O único planeta que há vida, que tem todas as características para haver vida é a Terra. E os habitantes dela têm trabalhado muito para destruir. Trata-se ainda da consciência de que é imperativo para a própria sobrevivência da humanidade modificar o nosso relacionamento com a natureza. A natureza deixa aos poucos de ser vista como um mero recurso inerte e passa a ser encarada como um conjunto vivo do qual fazemos parte e com o qual teremos que procurar viver em harmonia. Essa é a dica da aula de hoje, que é uma continuação da conscientização da aula passada. Então, quando falo aqui que essa consciência ecológica começa a acontecer a partir da década de 70, não é que o planeta não passava por problema antes. Os impactos ambientais vêm acontecendo desde a primeira revolução industrial. Mas na década de 70, alguns líderes, algumas lideranças de países e pessoas se juntaram para formar alguns movimentos ambientalistas e começaram a ter atitudes mais voltadas para o nosso planeta. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou num momento de disputa de poderes, durante a Guerra Fria, entre duas grandes potências, dois sistemas políticos e econômicos disputando lugar e poder. Então, todo o foco estava nisso aí. Então, parar para cuidar do meio ambiente não fazia sentido se naquele momento havia uma disputa de poder econômico, poder político, armamentista, ideológico. Então, todos os países estavam voltados para o quê? Para melhorar suas economias, para mostrar qual sistema político e econômico era melhor. Mas no final, na década de 70, já se aproximando para o fim da Guerra Fria, começou a surgir movimentos ambientalistas voltados para essa questão. Foi ótimo. E com isso, começou a acontecer também conferências ambientais. Então, as grandes conferências internacionais. A primeira conferência ambiental aconteceu em 1972, a Conferência de Estocolmo, que fica na Suécia. Mas
juntamente com a mobilização de instituições governamentais, começaram a surgir também instituições não governamentais, chamadas de ONGs, né? Organizações não governamentais voltadas para a causa do meio ambiente. Então, só reforçando, posteriormente à Segunda Guerra Mundial ocorreu um considerável crescimento econômico, como eu enfatizei sobre a Guerra Fria. Um dos motores desse crescimento foi a atividade industrial, que trouxe uma série de problemas ambientais. Problemas esses que eram capazes de comprometer a saúde e a qualidade de vida dos seres humanos. E essa preocupação deu origem às ONGs, organizações não governamentais. E aqui eu trago para vocês, além das imagens que o livro de vocês propõe, eu trouxe assim outras, mas se você for pesquisar, você vai ver que a lista de ONGs é enorme no mundo. Então, o que são as ONGs, as organizações não governamentais? São entidades, né, com fins não lucrativos, ou seja, as pessoas que fazem parte de uma ONG não recebem para trabalhar nelas, mas pessoas que doam o seu serviço, o seu tempo, muitas vezes o seu dinheiro, para defender uma causa. Então, existem ONGs voltadas para defender os direitos humanos, para as questões ambientais, né, para a questão da saúde. Então, todos os problemas ambientais têm mobilizado pessoas para lutar, para defender uma causa. E o meio ambiente possui muitas ONGs. Então, como eu estava dizendo, sem fins lucrativos, formados por representantes da sociedade civil com autonomia e independência política em relação aos governos. Ou seja, não tem ligação nenhuma com o governo, por isso que é não governamental. O que sustenta uma ONG? São as doações, muitas vezes dos próprios membros e também de empresas. Muitas empresas patrocinam também essas organizações que acreditam em atitudes melhores para salvar o meio ambiente. O que a ONG faz? Uma ONG ela desempenha um papel muito importante na sociedade. Um dos papéis é esse despertar dessa consciência ecológica através dos movimentos ambientalistas. Mostrar para as pessoas todos os impactos ambientais causados, né, pela ação humana e todas as consequências disso, e também direcionar para uma nova atitude que pode mudar essa história. E as ONGs também, elas têm trabalhado no sentido de criar leis ambientais e fazer com que governos cumpram essas leis para que punam os agressores que têm causado os danos ao meio ambiente. E aqui no nosso país eu trouxe, né, a imagem dessa bandeirinha cortada, que é uma ONG que defende a Mata Atlântica, já que existe uma média de 7 a 5% de mata original. Infelizmente, a Amazon, SOS Amazônia, que é uma ONG assim, mais atuante defendendo a Amazônia. O Greenpeace é uma ONG que atua a nível mundial, que faz trabalhos gigantes, defendendo ecossistemas em mares, na terra, situações assim grandes, salvando animais, espécies tanto de fauna quanto de flora. Tem a ONG Sete Vidas, né, que defende os animais. Amigos da Terra, que também atua a nível mundial. A WWF, essa ONG também é muito famosa no mundo todo. Eu acredito que você já tenha visto essa marquinha aí do ursinho panda. O Instituto Baleia Jubarte é uma outra ONG. O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então, eu foquei muito em ONGs do nosso país, mas essas aqui também atuam no nosso país. Greenpeace, WWF, mas tem sede
em vários países do mundo, e todas com o mesmo objetivo de conscientizar as pessoas a mudar suas atitudes e fazer com que as empresas, caçadores, parem de poluir, de caçar, de agredir o meio ambiente de todas as formas possíveis. Bom, além das ONGs, né, que surgiram a partir da década de 70, que ocorreu um despertar dessa consciência ecológica, começou também a acontecer conferências ambientais. Essas conferências, elas reúnem líderes, representantes de vários países do mundo e, nesse caso aqui, da primeira conferência ambiental em 1972, reuniu 113 países, representantes de países, 250 ONGs em Estocolmo, na Suécia, para colocar em pauta toda a problemática ambiental. Então aqui foram necessários quase 30 anos após a criação da Organização das Nações Unidas, né, da ONU, que foi no final da Segunda Guerra Mundial, para que ocorresse a primeira conferência ambiental mundial sobre o homem e o meio ambiente em 72. Isso é por conta daquela explicação que eu dei para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, o foco, essa disputa de poder de Guerra Fria acabou deixando as questões ambientais à margem. O encontro marca a primeira vez na qual se debateu em âmbito global questões como o tamanho da população do mundo, a poluição atmosférica e o uso de recursos naturais. Nela, os participantes abordaram temas como o crescimento mundial, o controle da poluição e a chuva ácida, que é um problema agravante nas áreas industrializadas. Porque naquele momento ali, foi o que mais chamou a atenção naquela época para se discutir e tentar criar ações que viriam a solucionar essa problemática. A questão é que essa primeira conferência de Estocolmo, na Suécia, foi o início de tudo, mas não foi assim a mais importante, porque nesse período a Guerra Fria ainda estava no auge. Então, a ONU também criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que é o órgão responsável pelo meio ambiente. Então, isso foi criado nessa primeira conferência ambiental. A próxima conferência foi 20 anos depois, 1992. Ela ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. A Guerra Fria já havia terminado, o mundo, né, com uma nova visão, um novo sentido, o sistema capitalista liderando toda a situação, e eles começaram a focar mais em consertar toda a situação que estava, tudo aquilo que estava danificado no meio ambiente, todos os impactos ambientais, e pontuar situações para resolvê-los. Então, a Rio 92, como eu disse, 20 anos depois, aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ela contou com 175 países para discutir, além de organizações governamentais e não governamentais fazendo parte disso. Então, o encontro buscava conciliar o desenvolvimento social e econômico com a conservação e proteção do ambiente. O tema, naquele momento, havia entrado na agenda dos principais chefes de estados do mundo, e a conferência contou com a presença maciça deles. Então, a Rio 92 foi a conferência que foi referência
para todas as demais que viriam a seguir. Por quê? Porque nessa conferência foi decidido que a cada 10 anos realizaria os encontros para ver o que havia melhorado das ações propostas, e dentro dessa eles criaram alguns documentos importantes e que direcionaria aí agora as novas atitudes, no qual eles determinaram, criaram metas para poder melhorar os impactos relacionados à pobreza, relacionados à poluição do ar, à água, ao desmatamento, ao efeito estufa, né, aquecimento global que gera todas as mudanças climáticas, né, que nós falamos na primeira aula dessa série. Então, o que foi importante na Rio 92? Eles criaram a Agenda 21. O que a gente faz na agenda? A gente marca coisas, horários de coisas que a gente tem que cumprir, que a gente tem que fazer. E essa Agenda 21, eles elaboraram metas que seriam cumpridas ao longo do século 21, que amenizariam ou sanariam problemas ambientais. Então, foi um documento importantíssimo que marcou a Conferência Rio 92. Além disso, ainda teve o documento, acordos, a Convenção da Biodiversidade, que está relacionada com a conservação das vidas, né, das espécies de vidas, que tem como objetivo conservar a biodiversidade, fazer uso sustentável de seus componentes e dividir de forma justa os benefícios gerados com a utilização dos recursos genéticos. A Convenção sobre Mudanças Climáticas também foi uma outra coisa que surgiu, que foi elaborada aí, um outro acordo, que serviu como de base para o Protocolo de Kyoto de 1997, que colocou metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. O Protocolo de Kyoto nós vamos falar mais à frente um pouquinho dele. Tudo debatido na Eco 92. Por quê? Porque nessa época aí, os cientistas já estavam detectando as mudanças no nosso planeta, as mudanças climáticas, a poluição já estava alcançando um nível absurdo, tanto que as metas para reduzir as emissões de CO2 do ar determinadas pelo Protocolo de Kyoto são baseadas nos índices, na quantidade de poluição da década de 90. Só para vocês terem uma ideia. Então, a Rio 92 foi a conferência mais importante de todas. E a cada 10 anos, aí agora viria a ocorrer as próximas. Mas antes de passar para a próxima conferência, eu queria mencionar aqui a Agenda 21, que esse documento foi dividido em 4 partes: dimensões sociais e econômicas, que aqui combate à miséria, mudança dos padrões de consumo, melhoria da qualidade de vida, conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento, o uso da água, do solo, da energia e do controle de resíduos das substâncias tóxicas. Tudo requer ações de sustentabilidade. O papel da sociedade, a educação e participação de todos os setores da sociedade. Os governos começaram a colocar essa temática como algo que toda pessoa, todo cidadão, cada habitante do seu país tomasse consciência da importância de se preservar o meio ambiente, que é o que a gente está fazendo com essas aulas. E o 4 foi meios de implementação dos programas de desenvolvimento sustentável, instrumentos financeiros e legais para a implementação de projetos e de programas ambientais. O Protocolo de Kyoto, ele vem exigir que os países mudem as suas atitudes e que de verdade repensem a sua forma de desenvolvimento e apliquem mais mesmo ações de sustentabilidade.
como o reflorestamento, como o uso das energias alternativas, as energias limpas, né, para reduzir o consumo do petróleo, poluir menos o meio ambiente, destinar verbas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, como eu disse no vídeo anterior. Miséria, pobreza, desigualdade social é desequilíbrio ambiental também, e isso está dentro da proposta dessas conferências para se consertar. O que foi o Protocolo de Kyoto, o Tratado de Kyoto? Foi um acordo realizado em Kyoto, no Japão, por isso o nome, em 1997, que tinha como objetivo fazer com que os países signatários, né, que assinaram aquele acordo, começassem a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no ar. E esses gases de efeito estufa, um desses gases seria o CO2, o dióxido de carbono. Tudo dentro da família do carbono é gás de efeito estufa, entre outros, que nós vamos ver ali bem mais da frente. Então, um número significativo de países fizeram parte dessa reunião, na qual estabeleceu, e foi decidido lá em Kyoto, nessa convenção aí, que os países desenvolvidos, fazendo parte do chamado Anexo 1, aqui tem a listinha desses países, eles teriam que estabelecer uma cota, uma meta de redução. Já que foram os primeiros países a se industrializarem, então eles tinham um compromisso maior com o meio ambiente de mudar suas práticas. E enquanto que os países em desenvolvimento emergentes, como no caso do Brasil, da Argentina, China, Índia, como eles tiveram uma industrialização tardia, embora poluindo tanto quanto, eles não foram forçados inicialmente aí no Protocolo de Kyoto a reduzir, como os outros, a sua taxa de emissão de gases de efeito estufa. O efeito estufa, falei na primeira aula, o efeito estufa natural do nosso planeta tem a função de equilibrar a temperatura do nosso planeta. O problema é que o acúmulo dos gases liberados pela queima dos combustíveis fósseis, principalmente, tem feito com que a camada da atmosfera não reflita o calor na quantidade certa, mas esse calor ele fica retido de forma que aumente a temperatura do nosso planeta, que é o que os cientistas chamam de aquecimento global. Os outros países, eles chamam os países que não fazem parte do Anexo 1. Os desenvolvidos são os obrigatórios, o que gerou, de certa forma, uma certa divergência nesse aspecto aí. Então, a cúpula do clima e aquecimento global em Kyoto foi o encontro mais importante para o debate do tema após a Eco 92, que é a Rio 92, viu? Então, isso aqui eu já falei, mas assim, o acordo prevê que os primeiros os países desenvolvidos devem cortar em 5,2% suas emissões de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 90, entre 2008 e 2012. Para entrar em vigor, o protocolo precisava ser ratificado, ou seja, confirmado domesticamente como lei, por pelo menos 55 países, que respondam por 55% das emissões do anexo 1, ou seja, dos países desenvolvidos, daquela listinha do slide anterior. Essa informação foi de 2004. Até agora, 126 países ratificaram o acordo e 34 deles membros do anexo 1, com 61,6% das emissões. Agora, olha que interessante. Os Estados Unidos, que respondem sozinhos por 36% das emissões de dióxido de carbono do anexo 1, ou seja, da galerinha lá que mais poluidora,
desistiram do protocolo em março de 2001. Ou seja, os Estados Unidos nunca aceitou, nunca fez parte desse compromisso e nem quer fazer parte disso. E aí o protocolo de Kyoto, ele entraria em vigor no ano seguinte, em 2005, com a adesão da Rússia. Então, para que o protocolo funcionasse, precisava que um certo número de países concordasse com a redução para significar alguma coisa, porque senão não teria sentido. Então, são gases que entram nessa listinha da redução do protocolo de Kyoto. O CO2, que é o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, os clorofluorcarbonetos, que esse aqui, além de acelerar o processo do efeito estufa, também vinha destruindo a camada de ozônio, que eu falei na aula passada. Então, toda essa galerinha aqui, essa listinha de gases aqui, é resultante também de queima de combustíveis fósseis, de combustão, né, de uma forma geral, e que tem engrossado, aumentado a quantidade natural de gases do nosso planeta e dessa forma alterado o efeito estufa. Por isso que tem gerado problema. Então a ideia é mudar as atitudes, reduzir a queima dos combustíveis fósseis, fazer mais reflorestamentos. Por quê? Porque as árvores são sumidoras de carbono. Então isso significaria um ar mais limpo e dessa forma reduziria a temperatura do nosso planeta. Então, qual a finalidade do protocolo de Kyoto? Estimular os países a cooperar entre si, reformar os setores de energia e transportes, promover o uso de fontes energéticas renováveis em substituição, né, dos combustíveis fósseis, eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins da convenção, limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos, porque o gás metano é o que é gerado na decomposição dos produtos orgânicos, por exemplo, nos aterros sanitários mesmo, onde tem o lixo, gera o gás metano. Então tem que fazer um gerenciamento desse gás para que ele não fique solto no ar. Proteger florestas e outros sumidouros de carbono, como o caso das águas e os fitoplânctons, que são seres microscópicos que vivem na superfície dos oceanos e que poderão ser extintos se a camada de ozônio fosse destruída. Então, esse grupinho aqui, embora pequenos, eles são grandes sumidouros de carbono, muitas vezes até mais do que florestas de pé. Então, o protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta medidas de redução de gases, mas também incentiva e estabelece medidas com o intuito de substituir produtos oriundos do petróleo por outros que provocam menos impacto. E aí, as nações aí que entre aspas, né, assumiram esse compromisso, eles decidiram que até 2020, que seria o prazo limite para a existência do protocolo de Kyoto, eles investiriam 100 bilhões de dólares para gerar ações de sustentabilidade para conter essas emissões de efeito estufas, projetos de conservações, de preservação de florestas, também a questão de investir em novas fontes de energias, que isso requer gastos para garantir que essa meta fosse alcançada. Aqui, como eu disse para vocês anteriormente, esse mapa aqui mostra que Austrália e Estados Unidos, em 2005, eles não assinaram, ou não ratificaram o protocolo de Kyoto. Mas reparem que os de verdinho, que a maioria aí, são esses. Depois a Austrália passa a fazer parte, fica aí nessa situação aí
alguns países só e os Estados Unidos sempre. Que hoje a China é o maior poluidor, os Estados Unidos ficam em segundo lugar nas emissões de gases de efeito estufa do nosso planeta. Os de amarelo ratificaram, mas ainda não cumpriram o protocolo, isso em 2005. Os países de cinza, né, não assumiram nenhuma posição do protocolo. Mas hoje, quase todos os países validaram o protocolo de Kyoto. Os países que ainda não validaram foram os Estados Unidos, Saara, que na verdade é um território, não é tão independente, o Afeganistão e a Somália. Esses países não assinaram o protocolo porque são grandes poluidores do ar e se poluíssem teria que pagar uma determinada quantia. Então é mais prático continuar poluindo do que prejudicar as economias. Bom, o protocolo de Kyoto foi mencionado na Rio 92 e aí em 97 aconteceu a convenção e começou a funcionar. Aí 10 anos depois da Rio 92 aconteceu uma outra conferência em Joanesburgo, na África do Sul, conhecida como Rio +10, que foi 10 anos após a Rio 92. Na verdade, o principal objetivo foi analisar o cumprimento das metas determinadas pela Agenda 21, se elas haviam sido cumpridas ou não, e analisar o que poderia ser novas propostas, estabelecer novas metas para o meio ambiente, para amenizar os impactos ambientais. Mas o que aconteceu mesmo foi uma grande frustração, porque em 2001, porque a Rio +10 aconteceu em 2002, em 2001 foi o ano que ocorreu o atentado terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, a liderança mundial ali não estava tão focada nas questões ambientais, mas nos problemas de cunho social, que acabou frustrando mesmo o desempenho da Rio 92, da Rio +10, na África do Sul. Mas a ideia, o projeto continua, né? A proposta continua de continuar desenvolvendo atitudes de sustentabilidade para o nosso planeta. Eu achei legal essa imagem aqui, o planeta todo cheio de petróleo, com cicatrizes, e o carinha lendo, né, representando aqui um líder mundial, Rio +20, que foi a próxima conferência. Estamos aqui reunidos para conferir os avanços obtidos na questão ambiental 20 anos depois das diretrizes estabelecidas na Rio 92. O que vem mostrar aqui o quê? Que por mais importante que essas conferências venham a ser, muitas vezes há muitas decisões, falas, metas estipuladas, mas pouca ação. Então, muito do que foi, constataram-se que muitas das metas estabelecidas na Agenda 21, na ECO 92, não haviam sido cumpridas na sua grande maioria. Então, essa imagem vem criticar bem essa situação. A Rio +20 ela aconteceu em 2012, novamente aqui no nosso país, no Rio de Janeiro. E contou com a participação aproximada de 90 países, representando o 4º Encontro Mundial da ONU sobre Meio Ambiente, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio +20, tem a missão de definir os rumos do desenvolvimento sustentável nas próximas décadas, como segurança alimentar, mais uma vez a questão da fome e da miséria, né, do equilíbrio social e econômico dos povos, economia verde, né, promover mais ações de sustentabilidades que vai garantir a preservação das espécies em todos os sentidos, a questão de população que não tem acesso à água, ter acesso à água, porque nós sabemos que há uma escassez muito grande
em muitos países, também relacionada ao uso de energia, além de dar continuidade à agenda ambiental iniciada na Eco 92 há exatos 20 anos. Ou seja, quando eu disse para vocês que a Rio 92 era a conferência referência para todos, é porque todas as demais sempre voltam na Rio 92 e o que foi estabelecido na Agenda 21, para que eles possam estar se policiando para tentar cumprir essas metas e alcançar o objetivo proposto e salvar o nosso planeta. E aí eu trouxe essa chargezinha aqui também criticando a Rio 92, né? O ambiente ainda bem ajeitadozinho. Já na Rio mais 20 anos depois da Rio 92, ou Eco 92, as florestas já não estavam mais tão inteiras. E na Rio mais 40, que ainda vai acontecer, gente, a propósito, a Rio mais 30 acontecerá em 2022. E se a fonte estiver certa, será em Catar, né, que é um país do Oriente Médio, na Ásia. Aqui já coloca que daqui mais 20 anos a situação ambiental vai estar um caos, ou seja, será que de verdade está surtindo efeito? Será que essas lideranças desses países têm feito acontecer o que de verdade eles estão colocando no papel? Ou está valendo mais os interesses econômicos, o desenvolvimento econômico desses países, do que mesmo a conservação ambiental do nosso planeta? Aqui tem mais uma outra nesse mesmo sentido. E agora algumas propostas, né? Todo mundo animado elaborando a nova proposta. A Rio mais 20, e a ideia seria blá blá blá, ou seja, uma repetição de ideias e pouca resolução do que já havia sido proposto. E aqui tem a Rio 2100, conferência sobre nenhum ambiente. E agora alguma ideia, alguma proposta? Então, Deus abençoe que isso não aconteça, mas diante do descaso da população, das lideranças mundiais, muitas vezes em relação ao meio ambiente e as empresas, né, também, que acabam sendo as principais responsáveis, né, pela degradação ambiental, muitas vezes estão procurando meios de ganhar mais dinheiro. E eles só vão desenvolver ações de sustentabilidade para o meio ambiente se isso não for prejudicar as suas economias. Infelizmente, os Estados Unidos ainda não faz parte de nenhum desses programas aí do protocolo de Kyoto, que se encerra no final desse ano, né, de 2020. Mas já foi estabelecido o Acordo de Paris, que inclusive os Estados Unidos também decidiu não fazer, que acabou ficando, foi estabelecido em 2015, acabou ficando no lugar do protocolo de Kyoto, com a mesma proposta de continuar trabalhando para se reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Então, apesar de tudo, existe solução, e a solução está em nós. Então, que cada um de nós possamos repensar nossas práticas e mudar o rumo do nosso planeta e salvar o meio ambiente. Beijo, Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham aprendido.